O ministro do STF, Alexandre de Moraes, suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. Começamos com você, Caio. Vamos lá. Bom, não é de hoje, que o Supremo Tribunal Federal abandona a sua função primordial de guarda da Constituição para desempenhar um papel político que não lhe cabe, Após extensa apuração da imprensa, verificou-se que o nome indicado para a Diretoria-Geral da Polícia Federal, como disse o presidente nesse vídeo, ele preenchia todos os requisitos necessários para o cargo. Além disso, o indicado a esse posto, ele ainda superava as exigências formais. Então, tinha uma sólida carreira como delegado na instituição, um currículo notável e gozava de excelente reputação perante os seus pares. Mas, aos olhos de uma justiça casuísta e partidarizada, a amizade do presidente Bolsonaro já bastou para desqualificar a nomeação. Então, é mais uma jurisprudência bem criativa para os anais do STF. Agora, é antijurídico ser amigo do presidente. Então, como hipocrisia cansa, e está cansando muito, vamos falar um pouco sobre amizade, esse tema tão familiar à atual composição do Supremo Tribunal. Quem não se lembra daquele e-mail da construtora Odebrecht que dizia, abre aspas, afinal, vocês fecharam com o amigo do meu pai? Pois bem, segundo o delator, nessa frase, o pai era um empreiteiro corrupto, o amigo era um ex-presidente corrupto e o outro amigo era um ministro que ocupa hoje a presidência do STF. E ao ver a sua amizade revelada pela imprensa, o suposto amigo do meu pai escalou o ministro Alexandre de Moraes como verdadeiro carrasco da liberdade de expressão para censurar a revista Cruzoé. Se eu trabalhasse naquela construtora, inventando codinomes, como Botafogo, por exemplo, certamente eu atribuiria ao ministro Alexandre a alcunha de amigo do meu pai. E eu fico me perguntando, onde estava o decano da corte, o ministro Celso de Mello, para defender a liberdade de imprensa contra a censura imposta por seus próprios colegas? Estava caladinho. Afinal, a amizade de verdade, ela também se demonstra na omissão. Podemos citar aqui outro togado notório por suas amizades, o senhor Gilmar Mendes. Esse ministro foi interpelado sobre a sua relação pessoal com o ex-presidente réu, Michel Temer. O jornalista Josias de Souza perguntou indignado, você não acha impróprio que o magistrado converse com o denunciado? E essa pergunta permanece ecoando, mas os fatos cuidam da resposta. O ministro Gilmar, padrinho de casamento da filha de um acusado por corrupção, se considera acima de qualquer suspeita, até para soltar esse réu da cadeia, o que ele fez repetidas vezes. Mas ele não é o único. Segundo pesquisa de 2019 da Fundação Getúlio Vargas, nos últimos 30 anos, todos os pedidos de suspeição ou impedimento de ministros do STF foram arquivados sem passar pelo plenário. Qual o grau de hipocrisia desse mandado de segurança ao declarar contra a lei que o nomeado era suspeito em razão da sua amizade com o presidente da República? E esse é o verdadeiro fator que barrou a nomeação, não as insinuações do ex-ministro da Justiça. Porque se o presidente escolher um nome da esquerda para o cargo, ninguém vai falar nada. Vocês querem a prova? Alguém reclamou da escolha do Dr. André Mendonça, da AGU, para o Ministério da Justiça? É claro que não, porque ele é simpático à esquerda e ao centrão, e vice-versa. Mas, voltando ao STF para concluir, o conteúdo desse mandado de segurança é eminentemente político e é flagrantemente antijurídico. Ele ignorava o princípio da legalidade, atropelava o princípio da presunção de inocência e manchou ou tentou manchar a imagem de um policial federal que, ao que tudo indica, tem reputação ilibada. Pessoal, isso é grave. Impediram a posse de um cidadão, pressupondo que ele cometeria crimes. Então o STF se tornou vidente, está julgando e condenando no tempo futuro. E antes que alguém venha com comparações descabidas, para deixar isso bem claro, quando Lula foi impedido de assumir a Casa Civil, havia prova incontroversa de desvio de finalidade no ato no momento presente. Os áudios das escutas eram muito claros. O objetivo da nomeação era obstruir a justiça no presente, blindando o presidente com foro privilegiado. Então, falar que as nomeações do Bolsonaro e da Dilma eram similares não tem cabimento, só por ignorância jurídica ou com muita má-fé política. Augusto.